Sempre que eu ouço um testemunho de conversão de um cristão, eu me emociono, eu gosto muito. Mas quando eu ouço testemunho de cristãos que estão em países onde há perseguição, isso me pega um pouco mais, isso me toca mais o coração. Principalmente pelo como eles se expõem, né, ou como é tão alto esse preço, né, a ser pago, não apenas por falar que é cristão, mas quantas coisas vão ter que abrir mão por, a partir daquele momento, serem cristãos. Tem uma história que me impactou muito, foi de um jovem que ele morava no Oriente Médio, ele era de religião islâmica, e ele se converte. No país onde ele vivia, era praticada a Sharia. Por que é Sharia? Sharia é quando toda a jurisprudência do Alcorão, do livro sagrado do Islã, se tornam leis da Constituição do país. E isso faz com que, por exemplo, se alguém era muçulmano e deixa de ser muçulmano e se torna cristão, isso é um crime. E esse jovem praticou esse crime, ele se converte. Ao se converter, ele é perseguido dentro da família dele, ele é perseguido no emprego dele, ele perde muita coisa, ele tem que abrir mão de muita coisa, mas ele consegue com a família dele, a esposa também se converte, os filhos, ele consegue se deslocar para uma região mais segura, mais flexível nessas legislações. E o que acontece é que ele um dia está orando a Deus, tá clamando a ele, e Deus fala pra ele: pregue o evangelho. Mas ele fala: mas Deus, eu acabei de me converter, eu não sei nem muito da Bíblia, eu a vida toda fui muçulmano e li o Alcorão, então eu não conheço tanto da Bíblia ainda, e eu sei que essa região é mais flexível, mas é perigoso ainda eu pregar o evangelho. Mas novamente ele vai orar e novamente Deus fala ao coração dele: pregue o evangelho. E ele vai começar a pregar. Ele prega para as pessoas mais próximas, conversa, se apresenta como cristão. E o que acontece é que algumas pessoas começam a ter interesse pelo cristianismo e conversar com ele. E esse interesse faz com que essa notícia e o fato de ele ser cristão começa a chamar atenção na região e as pessoas começam a ir até ele. Mas em um determinado momento chega uma carta para ele. Uma carta endereçada na casa dele, com o nome dele, com fotos da família, falando: olha, nós sabemos os horários que vocês saem, nós sabemos quem vocês são e sabemos que você é cristão. Pare de fazer o que você está fazendo, senão nós vamos te perseguir. Ele se atemoriza com aquela carta, vai orar. E quando ele vai orar, Deus toca o coração dele, trazendo aquela paz que excede todo entendimento. E novamente vem forte no coração dele: pregue o evangelho. E ele pensa: mas é loucura, como que eu vou pregar o evangelho? Vão me perseguir. Mas esse mesmo amor pelos perdidos, essa mesma ousadia e coragem que Deus tinha tocado o coração dele anteriormente, volta à tona, e ele novamente pensa e se posiciona: eu vou continuar pregando. Ele continua pregando. Não apenas pessoas se interessam, mas começa a ter uma célula pequena, uma igreja doméstica na casa dele. Ele começa a estudar mais a Bíblia para ter mais conhecimento. E isso começa a crescer de tal forma que chama a atenção, mas ainda a ponto de alguns locais se colocarem contra ele. E em um determinado momento ele recebe uma visita, ele estava trabalhando, alguém chega perto dele e fala: pare de fazer o que você está fazendo, esse é o nosso último aviso. Esse aviso não havia sido mais por uma carta ou por temores internos, mas alguém chegou a ele, verbalizou, falou com ele, ameaçou ele, ameaçou a família dele. Novamente ele vai orar, novamente ele vai buscar a Deus, e novamente ele é encorajado para continuar pregando o evangelho, continuar fazendo a boa obra que Deus estava colocando naquele local, através da vida dele. E ele continua pregando. Em determinado momento ele estava trabalhando e ele conta que alguém pegou ele violentamente, tirou do comércio onde ele estava trabalhando, amordaçaram ele, amarraram os braços dele, colocaram uma venda no rosto dele, jogaram ele no que ele sentia como que o porta-malas de um carro, e aquele carro com solavancos, dirigindo, barulho de motor e um monte de coisa, por muitas horas ele passou por essa experiência. E ele achou: meu Deus, eu vou morrer, vai acabar a história aqui. Ele conta que ele sente o carro parando, se desligando o motor, os homens descem do carro, abrem a porta do porta-malas e ainda não vê nada, ainda está amordaçado. Pegam ele violentamente, jogam ele em algo que ele sente como um gramado. E nesse momento tiram a venda e ele olha ao redor, não tem mais nenhuma vegetação, nada que era parecido com a região dele, nem sabia onde ele estava. E ele começa a se atemorizar. Nesse meio desses temores, um daqueles homens pega uma pá, aqueles homens estavam fortemente armados, um deles pega uma pá, joga para ele e fala: começa a cavar, porque aí você vai cavar a sua cova, você vai morrer hoje. E eu só quero ter o trabalho de atirar em você e jogar a terra em cima. Começa a cavar. Ele é atemorizado, olha para aquela pá e sem nenhuma reação continua olhando para aqueles dois homens. Aqueles dois homens violentamente olham para ele de novo, falam: começa a cavar, porque aí você vai cavar a sua cova. E o que acontece é que
aquele nosso irmão começa a cavar. No meio do nada, abandonado, esquecido, ele começa a cavar a própria cova. E em determinado momento ele começa a chorar e ele começa a ficar atemorizado, pensando: meu Deus, eu vou morrer aqui. Minha família está longe, minha família nem vai saber o que aconteceu, como vai ficar minha esposa, como vão ficar meus filhos. E aqueles temores que nós passamos muitas vezes quando temos situações de risco de perder a vida, aquele irmão estava passando também. E ele começa a se questionar o que ele tinha feito, como tinha acontecido. Ele começa, no meio de todos esses devaneios, o Espírito Santo de Deus toca o coração dele e na mente dele começa a trazer a memória aquilo que lhe dá esperança. E ele começa a pensar: não, peraí. Deus é soberano. Deus permitiu que eu passasse por isso. Nada sai do controle de Deus. Deus está aqui. Se tudo isso está acontecendo é porque Deus permite. E se eu morrer esse dia, se eu morrer hoje eu vou ver Jesus. Hoje eu vou ver meu Salvador e Senhor. Hoje eu vou estar, vou estar num lugar muito melhor que esse. Hoje eu vou ver Jesus. E aquela alegria contagiante, aquela felicidade de saber que naquele dia ele ia ver Jesus, o seu Salvador e Senhor, dá tanta força que ele começa a cavar até com mais rapidez, começa a cavar empolgado até e começa a pensar: hoje eu vou ver Jesus, hoje eu vou ver Jesus. Quanto mais rápido, aliás, eu vou acabar com essa cova, hoje eu vou ver Jesus. Ele fica tão feliz que ele até cava mais rápido, nem presta atenção que o buraco já tá grande, já tá bom o suficiente para uma cova. Ele joga a pá e grita: podem me matar, eu tô preparado, eu tô pronto. Ele até fecha os olhos esperando sentir o corpo dele ferido por uma bala, mas nada chega a ele. Ele timidamente abre um olho e outro e olha ao redor. Cadê aqueles dois homens que estavam ali, fortemente armados, preparados para matar ele, pela fé que ele tinha em Cristo Jesus? Meus irmãos, aqueles dois homens estavam ajoelhados chorando e falando: o que está acontecendo? Quem é esse Jesus? Quando ele se achega aqueles dois homens se agarram a ele e falam: me mostra, me fala, quem é esse Jesus? Que você está disposto a morrer com tanta alegria. A gente começou a ouvir você gritar: hoje eu vou ver Jesus, hoje eu vou ver Jesus, feliz, alegre, ao saber que você ia ser morto. Quem é esse Jesus que te deu tanta alegria a ponto de você estar feliz porque hoje você vai ver ele, porque hoje você vai morrer? Fala pra gente quem é esse Jesus. Esse testemunho muda completamente no seu final, porque esse irmão que estava preparado e pronto a ser martirizado não foi martirizado, não foi morto. Pelo contrário, aqueles dois homens que haviam sido enviados para perseguir cristãos, agora estavam dispostos a aceitar Cristo Jesus como único Senhor e Salvador e se tornarem perseguidos pelo Evangelho. Que esse maravilhoso testemunho nos lembre que no período do Ramadã é um momento que muitos muçulmanos em todo o mundo buscam mais o relacionamento deles com Deus, buscam mais em jejuns, até mais jejuns que a gente pratica como cristãos. Isso até é uma lição que a gente pode tirar. Não apenas o abster-se de alimentos, mas abster-se de coisas erradas. E muitos desses muçulmanos se tornam mais sensíveis e buscam mais a Deus, e a todos os anos, em todos os períodos do Ramadã, homens e mulheres, Cristo Jesus tem se revelado a eles em sonhos, em visões. Muitos deles têm visto o próprio Cristo se revelando a eles. É claro que em todos esses testemunhos e em todas essas manifestações divinas, sejam de Cristo, sejam de anjos, no meio de toda essa teofania, esse mesmo Cristo, esses mesmos anjos apresentam uma forma de que esses nossos irmãos, agora sim, se acheguem a outros como pastores, missionários, cristãos locais, para que estas pessoas evangelizem, para que essas pessoas preguem o Evangelho. Pois afinal de contas, a grande maravilha, a grande bênção de poder pregar o Evangelho foi dada a nós cristãos. Então que a gente possa aprender isso, que a gente possa usar isso. Ore pelos muçulmanos, ore por tantos homens e mulheres, milhares no mundo todo que estão buscando a Deus, mesmo ainda Deus não se revelando a eles, mesmo ainda estando debaixo de uma religião de tanto medo, de tanto pesar. Que Deus se revele a eles e que Deus nos abençoe.